Os integrantes do coletivo Água em Movimento tomaram a decisão de apresentar os seus argumentos às candidaturas à Prefeitura do município de São Paulo. Diante da gravidade que passa o país, e em especial diante dos graves problemas sociais e econômicos, de saúde e ambientais que estamos assistindo. Essa iniciativa foi tomada pela equipe expondo os seus pontos de vista, sem submetê-los à aprovação dos candidatos ou de suas equipes de divulgação de candidatura. A equipe do coletivo Água em Movimento abordou 3 problemas gravíssimos que a população paulistana e brasileira vem enfrentando atualmente e que a atuação de um governo municipal pode dar contribuição importante. Primeiro, a grave crise econômica e social, a crise ambiental e a farsa eleitoral. A grave crise econômica e social, em conjunto com a pandemia, devemos enfrentar esta calamitosa e gravíssima situação econômica e social que o povo brasileiro está enfrentando, com o aumento do desemprego, perda de direitos, congelamento de gastos sociais por 20 anos e a precarização do trabalho, extinção da legislação trabalhista, perdas nas aposentadorias, péssima situação no saneamento básico, serviços de esgoto, poluição dos rios e risco atualmente de falta de água. Este aumento da miséria vê-se junto com falências de pequenas e médias empresas. Uma das consequências dessa política federal desastrosa é que a volta do crescimento da fome. O Brasil voltou a fazer parte do mapa da fome, infelizmente. Esse quadro vem acompanhado do aumento da violência e crescimento das organizações criminosas como as milícias. Sem falar, é claro, da pandemia que vivemos, com milhares de mortos pelo país, bem como com o agravamento da situação econômica do povo brasileiro. É essencial para que os trabalhadores consigam assegurar os seus direitos, lutar por melhorias e as dificuldades que enfrentam e se livrar da exploração ao qual são submetidos pela elite. No Brasil, durante o período, a gente teve uma democracia que foi criada pelas elites e ela servia para atender aos seus interesses. A democracia estava baseada em um Estado que era mantido por instituições e leis que cumpriam simplesmente o papel de preservar o sistema existente, permitindo que a burguesia pudesse acumular ainda mais riqueza à custa da exploração da classe trabalhadora. Por quê? A burguesia possui o controle das leis, das instituições e da informação, e também o controle aí especialmente das grandes mídias. Por que dominar as grandes mídias? Porque elas iam fazer publicidade e dar luz ao que interessasse a eles. A essa democracia a gente chama de democracia representativa, mas nós sabemos que a verdadeira democracia tem que ver do poder do povo, né? Então, essa democracia representativa ela é uma farsa, porque na verdade ela mantém nos lugares de decisão as pessoas com quem tem maior acúmulo e poder econômico, acúmulo de riquezas e poder econômico. E mais uma vez, em 2016, não contente com todos os avanços já conseguidos, tivemos o processo de impeachment, de golpe, que derrubou a presidente então Dilma Rousseff e fez subir ao Planalto Temer, que fez as reformas da Previdência, a reforma trabalhista e colocou o teto dos gastos para saúde e educação principalmente. Hoje, em 2020, na situação atual desta pandemia, nós temos uma impossibilidade de encontros presenciais, de reuniões, o que atrapalha muito a organização de verdadeiros representantes da classe trabalhadora, que estão impedidos aí de fazer a política como acredita que é a política olho no olho. E com isso, os movimentos sociais e os movimentos sindicais estão muito fragilizados. Tudo isso, a gente já sabia
que a resolução que o povo trabalhador precisa, que a gente precisa, não é exclusivamente pela via eleitoral, agora então a gente tem plena certeza do tamanho da importância que é a organização através de movimentos coletivos e uma disputa não só eleitoral, mas é importante que nesse momento eleitoral a gente entenda a importância de ocupar essas casas e levar o debate para que eles lá tenham, para que de fato tenham pessoas que representem o povo falando o que está acontecendo, e isso alinhado ao movimento das ruas. Antes já sabíamos que essa resolução não seria exclusivamente alcançada pelo voto eleitoral, com essas dificuldades isso ainda é maior. E essa realidade, ela é o que serve de critério para que a gente escolha candidato que de fato tenha um programa que vá avançar, né, com a organização das classes populares na sociedade. Certamente vai contribuir para o enfrentamento que deve ser feito. Como é que a gente pode considerar a importância da gestão da cidade no que diz respeito ao meio ambiente? Em primeiro lugar, ambiente é tudo o que envolve cada ser vivo, incluindo os outros seres vivos. Nesse sentido, o que a gente já nota é que dentro da cidade, né, nós estamos altamente dependentes e vulneráveis de todo o nosso entorno, não apenas de quem vive na própria cidade. Nesse sentido, as grandes ameaças ambientais que já estão se mostrando vão afetar muito mais seriamente quem vive na cidade em função da grande vulnerabilidade e da dependência que todo mundo que vive na cidade tem de todos os insumos de fora, água, energia, alimentos, etc. Então o equilíbrio deve ser mantido nesse conjunto que é o planeta e o mais possível nos territórios, nos biomas em que nós podemos ter alguma decisão para administrar, como é o caso das cidades. Nesse sentido, olhando a deterioração da cidade, uma grande cidade como São Paulo, a gente nota que é urgente a mudança de rumo, não apenas porque ao redor e longe está sendo tudo alterado para pior, principalmente para quem tem mais baixa renda, como dentro da cidade os espaços já estão absolutamente deteriorados e os melhores espaços são destinados a quem tem maior renda. Os governos têm destinado maiores recursos e maior infraestrutura para quem tem mais renda. Quem é pobre vai morar longe e mal. Nesse sentido, passa da hora de a gente rever essas prioridades. E na gestão que está sendo colocada aqui do Boulos e da Erundina, pela experiência da Erundina e pela experiência também no movimento social do Boulos, é do que nós precisamos. Nós precisamos parar de vez com essa entrega da cidade dos bens públicos e do que há de recurso que é mais explorado de quem é mais pobre, que paga mais impostos, para quem quer lucrar usando a cidade como mercadoria e não como espaço de vida e de convívio e de aprendizado e de bem-estar para todos nós. Então nós estamos na questão ambiental focados nessa candidatura pela sua importância na alteração das condições e das decisões tomadas também em relação ao espaço que vivemos. Nós, da equipe Água em Movimento, recomendamos à população votar em Boulos e Erundina. Também estamos fazendo um apelo para todos divulgarem essa candidatura. Por que estamos apoiando e pedindo apoio? Primeiro argumento: pelas propostas apresentadas que atendem às necessidades da população e contribuem para superar a crise apresentada pelos companheiros que me antecederam. Dessas propostas, destacamos as atividades que possam gerar emprego, como limpeza urbana, aumento de áreas verdes, conservação de jardins, serviços de saneamento básico, cuidado com idosos e um programa de renda solidária. E como pretendem fazer isso? Por meio da criação de frentes de trabalho, cooperativas, mutirões e outras associações coletivas. E também importante é o fornecimento de crédito para as empresas poderem reativar as suas atividades. Portanto, o programa não contempla somente medidas emergenciais.
É uma proposta para um novo modelo de desenvolvimento econômico que também contribuirá para o avanço da democracia. Segundo argumento, tanto Boulos como Luiz Erundina são lideranças políticas que se formaram nas lutas populares e têm o reconhecimento da população. Terceiro argumento, associado ao anterior, são os únicos candidatos que apresentam as melhores condições para conduzir o governo da cidade, capaz de enfrentar a grave crise atual. Por tudo isso, vote consciente, vote confiante, vote seguro, vote 50.